a gente poderia fazer uma banda, né? Aí eu falei assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Aí a gente poderia fazer uma banda. E aí tinha alguns meninos lá que tocavam, e eu falei assim, vamos fazer isso. E aí foi quando eu comecei a visitar as igrejas, Deus foi abrindo portas. Eu botei agendas abertas, falei, vou botar agendas abertas aqui e eu vou ver se a gente consegue falar de Jesus de alguma forma. Então busca ter um verdadeiro encontro com Deus. Busca falar, Senhor, eu te conheci pelo que me falaram, mas agora eu quero te conhecer para poder ter uma experiência contigo, pelas experiências. O tempo todo Deus ele quer se apresentar pra gente, o tempo todo. E eu vi essa necessidade de me aproximar mais de Deus. Eu vi essa necessidade de entender o Deus que o meu pai ficava me contando, olha, Deus ele me curou, Deus ele me transformou, Deus mudou minha história, Deus mudou nossa família. Eu ficava, gente, mas eu preciso conhecer ele. Mas eu não entendia que eu tinha que dar essa abertura pro Espírito Santo. Eu quero sair de lá batizada. Eu queria muito falar em línguas, eu achava lindo, mas eu não entendia aquele sentido. Por quê? Porque você falar a língua dos anjos é você ser edificada. Sim. É você ser edificada. Eu falava, eu quero sair de lá cheia. E todas as regras do encontro eu cumpri, como fosse algo extraordinário. Não, vou cumprir tudo. E posso te falar uma coisa? Deus ele se apresentou pra mim. Eu não conseguia mais ver a minha vida sem ele. A paz do Senhor, povo de Deus. Enfim, o primeiro episódio do podcast Voz para Gerações. Você que está aí na sua casa, eu te convido a você procurar em um lugar para você sentar, no celular, seja na televisão, assistir, porque a gente está aqui com a levita Sara Milene e a gente tem muita coisa legal para falar, coisas que edificam sobre a palavra de Deus. Vamos fazer um momento de oração. Então, senta, se prepara, porque o podcast Voz para Gerações só está começando. A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Voz para Gerações. Você que está assistindo pela primeira vez, que não me conhece, meu nome é Pedro Henrique, diácono Pedro Henrique, sou da Igreja Assembleia de Deus Verdes Mares. Estamos aqui nesse projeto que foi um projeto direcionado por Deus para que possa alcançar outras vidas. Então a gente está aqui para poder começar este programa. Daqui a pouco a gente vai fazer um momento de louvor, um momento de oração, e tenho certeza que o que nós iremos conversar, o que será falado aqui, vai trazer grande conforto, paz e alegria para o seu coração. Nós estamos aqui com a levita Sara Milene, que vai estar dando aí, olha que responsabilidade, hein? O primeiro episódio do podcast Voz para Gerações. Ela tem muita coisa para poder falar, muitas experiências para poder comentar conosco, para poder, como é que eu posso dizer, para poder compartilhar com a gente. Ela tem muita coisa legal para poder compartilhar, para poder falar. Então, eu vou deixar que ela se apresente, eu vou deixar que ela fale um pouquinho de quem é ela. Então, se apresente, Sara. Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou a Sara Milene, sou missionária da Casa do Senhor, levita e uma adoradora. Eu estou muito feliz de estar aqui no primeiro episódio do podcast Voz para Gerações, né? E eu fico muito feliz, Pedro, pelo convite de estar aqui nesse dia. Eu creio que Deus ele vai fazer coisas maravilhosas aqui nessa noite. Quem está assistindo, quem está acompanhando vai ser edificado. Então fique ligadinho, porque tem muita coisa boa para acontecer aqui. É isso aí. Então, para a gente poder começar, né, já a conhecer mais um pouquinho da Sara, para ela falar mais sobre os sonhos, os projetos e como Deus fez na vida dela, eu queria perguntar, Sara, como você conheceu Jesus? Assim, você já nasceu no berço evangélico? Teve alguém que te levou para os caminhos do Senhor? Como que foi esse momento, esse seu encontro com Deus? Então, sim, eu sou de berço evangélico e eu fico muito feliz por isso, por sempre
saber que Jesus existe, sempre ter Amém. esse acesso. Eu sou de uma família evangélica, o meu pai, ele é pastor, minha mãe é missionária, então eu sempre estive na casa de Deus. E conhecer Jesus, eu falo que conhecer Jesus é nós entendermos quem Ele é. E eu pude conhecer Ele verdadeiramente quando eu abri meu coração. Sempre quando eu falava de Jesus, eu cantava, desde quando era muito pequena, meu pai começou o ministério dele, né? Numa igreja pequena, mas o Senhor sempre esteve conosco, sempre proveu, sempre mostrou que era conosco. E sempre minha mãe falava: Sara, desde quando você estava no meu ventre, profetas entregavam Olha que aí. você tinha chamado, que você tinha promessa, que você um dia ia cantar, que você ia para os 4 cantos dessa terra. Então eu sempre crescia ouvindo essa promessa. Só que conhecer a Jesus verdadeiramente, eu conheci aos meus 17 anos. Mas, Sara, 17 anos sim. Porque a minha adolescência, a minha infância, era muito difícil entender, sabe? Entender o porquê que eu tinha que ser diferente, Sim. o porquê que eu tinha que ser separada, o porquê que eu tinha que falar igual os meus pais falavam, me vestir como uma pessoa evangélica, ter amizades que poderia me levar para mais perto de Deus. Então eu tive muita dificuldade de combater contra isso. Mas pela graça do Senhor, em 2017 eu tive um encontro verdadeiramente com Ele. Foi onde eu abri meu coração, foi onde que eu entendi a promessa que Ele tinha sobre a minha vida, quando eu entendi o meu chamado. E foi ali que Jesus se apresentou para mim e disse: agora você está pronta para me conhecer. E eu fico muito feliz de tudo que Deus está fazendo sobre a minha vida. E conhecer isso, conhecer Ele é isso, é você abrir teu coração e explorar mais de Deus. Nossa, você falando aí agora, eu lembrei porque eu também nasci no berço evangélico e eu acho que até é um assunto legal. Porque existem muitas pessoas que nasceu no berço evangélico, filhos de pastores, filhos de missionários, que passou pelo mesmo que a gente passou. É verdade. Que é aquela parte que você tem aquela crise de identidade espiritual. Que é aquele questionamento que você faz. Por que eu tenho que ser diferente, né? Sim. Porque a gente cresce no lar, a gente nasceu no lar, com os nossos pais falando que tem que obedecer, que tem que ser daquela forma. E chega um momento em que todo adolescente, filho de pessoas cristãs, tem esses questionamentos. E é até bom para você que está assistindo, você que é filho de pastor, adolescente, seja jovem, que também está se fazendo a mesma pergunta que a Sara se fez. Por que eu tenho que ser desse jeito? Por que eu tenho que ser diferente? Mas saiba que talvez não é porque a gente nasceu no berço evangélico que a gente já conhece a Cristo, né? Que a gente já entende tudo da palavra de Deus. Eu também tive essa experiência depois que eu pude entender, depois que eu pude ter um verdadeiro encontro com Deus. Então busca ter um verdadeiro encontro com Deus. Busca falar: Senhor, eu te conheci pelo que me falaram, mas agora eu quero te conhecer para poder ter uma experiência contigo, pelas experiências. Forte. Eu quero buscar, eu quero me consagrar para poder ter uma experiência contigo e te conhecer de fato. É algo que eu tenho, que eu também tive, passei por isso, e eu sempre falei com Deus, falei: Senhor, eu não quero te ouvir da boca dos outros, eu quero que o Senhor fala comigo. E eu acho que nesse tempo, né, Sara, isso é importante, porque a gente vive num tempo em que as pessoas querem muito ouvir Jesus da boca de profeta, da boca de alguém, vai na igreja procurando algo, quando na verdade dentro do quarto dela, com a porta fechada, com a Bíblia aberta, Deus pode estar falando com ela. É verdade. E quando você disse sobre isso, o porquê ser diferente, o tempo todo Deus ele quer se apresentar pra gente, o tempo todo. E eu vi essa necessidade de me aproximar mais de Deus. Eu vi essa necessidade de entender o Deus que o meu pai ficava me contando: olha, Deus ele me curou, Deus ele me transformou, Deus mudou minha história, Deus mudou nossa família. E eu ficava: gente, mas eu preciso conhecer Ele. Mas eu não entendia que eu tinha que dar essa abertura para o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo de Deus, ele não invade a vida de ninguém. Ele precisa que você abra teu coração para que ele possa entrar. E eu fiz isso, eu falei, Espírito Santo. Eu lembro até hoje, em 2017, eu fui pro encontro com Deus. E eu falei assim, pai, eu olhei para ele, eu falei, pai, eu quero sair de lá batizada. Eu queria muito falar em línguas, eu achava lindo. Mas eu não entendia aquele sentido. Por quê? Porque você falar a língua dos anjos é você ser edificada. Sim. É você ser edificada. Eu falava, eu quero sair de lá cheia. E todas as regras do encontro eu cumpri. Como fosse algo extraordinário. Não, eu vou cumprir tudo. E posso te falar uma coisa? Deus, ele se apresentou para mim. Amém. Eu não conseguia mais ver a minha vida sem ele. Eu não tive dificuldade de abrir mão de nada para viver aquilo que Deus queria. Eu recebi ali de Deus palavras, eu recebi de Deus incentivos, eu recebi de Deus conselhos. Sabe quando você tem intimidade com Deus, ele é teu amigo. E ele começa a ministrar no teu coração dizendo, Sara, preciso que você se conduza a esse caminho. Sara, eu preciso que você faça isso. Sara, eu quero me apresentar a você. Eu quero que você aumente a sua fé. Então, foi nesse momento aonde eu vi que não tinha outro caminho. Amém. Não tem como fugir da presença do Senhor. Aleluia. Não tem como, porque o chamado, ele nos apresenta a Deus. A promessa nos apresenta a Deus. Mas permanecer é o nosso dever. E eu queria também fazer uma outra pergunta para você, que é quando você começou a perceber que o louvor era mais que um hobby, era um propósito de Deus para tua vida, era onde Deus queria te usar para libertar, para poder salvar outras vidas. Então, é muito engraçado isso. Como eu disse, né, desde pequena, até mesmo no ventre da minha mãe, todo mundo falava, olha, ela vai cantar. Ela vai cantar, ela vai cantar. Então, eu cresci, a minha mãe sempre cantou, a minha irmã, eu também, alguns familiares meus são cantores evangélicos, e eu cresci nesse ramo, cresci ouvindo louvores, cresci louvando o nome do Senhor. Só que teve um momento de eu conseguir explorar isso no meu ministério, foi quando eu conheci meu esposo. Eu conheci meu esposo em 2017 também, e ele olhou pra mim e disse assim, ele visitou a minha igreja e ele disse, a gente poderia fazer uma banda, né? Aí eu falei assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Aí ele, a gente poderia fazer uma banda. E aí tinha alguns meninos lá que tocavam, e eu falei assim, vamos fazer isso. E aí foi quando eu comecei a visitar as igrejas, Deus foi abrindo portas. Eu botei agendas abertas. Eu falei, eu vou botar agendas abertas aqui e eu vou ver se a gente consegue falar de Jesus de alguma forma. E foi quando a gente começou a receber muitos convites. Olha só. Eu vi assim, e quando eu louvava, as pessoas sentiam a presença de Deus. E eu via que eu transmitia, sabe, Jesus. Eu falei, então eu tô no lugar certo, no caminho certo. E foi quando Deus, ele aperfeiçoou o meu chamado, aperfeiçoou também as profecias. Eles já não falavam diretamente com meu pai e com minha mãe, agora já falava diretamente para mim. Eu conheci o Deus da promessa, eu já conheci o Deus do meu quarto, eu conheci o Deus de quando eu tinha uma crise de ansiedade, ele se apresentava como calmaria para mim. Eu comecei a ver que Jesus, ele estava destravando o meu ministério. E quando eu louvava, eu olhava para a igreja e eu falava assim, eu preciso apresentar o Deus que eu sirvo para essas pessoas. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja conhece a força, às vezes o encontro, o testemunho que você tem. Então eu precisava exalar isso. Então foi quando eu vi que Deus, ele iria me usar nessa área, profeticamente. E eu acompanhei um pouco do ministério da Sara, ela vai lá na nossa igreja, a gente tem uma parceria nessa. Muito bem demais, Deus abençoe o ministério. E, gente, é surreal, assim, é coisa de Deus mesmo, como Deus usa ela.
a presença de Deus realmente invade o ambiente, sabe? Sabe quando os sacerdotes acendiam incenso e o incenso invadia todo o ambiente para a Glória. glória de Deus se manifestar? Amém. É a Sara. Sara é uma menina usada por Deus, uma mulher de Deus, uma jovem que tem feito a diferença na nossa geração. Agora, uma outra pergunta, Sara, que eu Sim, queria sim. fazer. Quais foram as pessoas que te incentivaram no início do seu ministério? Porque eu sei que sempre tem alguém, né, que dá aquela força, aquela pessoa que aconselha. Sim. Então, os maiores incentivadores do meu ministério sempre foram meus pais, né? O meu pai e minha mãe. O meu pai, ele é aquele pastor que ele não abre mão. Ele sonha junto comigo mesmo. E eu fico muito feliz de ter um pai e uma mãe presente, pastores. Ter pastores e pais e amigos e incentivadores é muito bom em duas pessoas. A minha mãe sempre olhou para mim e disse: filha, você tem chamada de Deus. E todas as vezes que eu falo sobre eles, eu me emociono muito, porque eles sempre falavam comigo e ele falava: ó, essa menina, quando Deus falava assim: ó, essa menina eu cuido eu. Essa menina é minha escolhida. E sempre eles falavam o quanto eu era especial para Deus. E isso me incentivava muito, porque eu entendia que eu era filha, uma filha Sim. especial, uma filha a qual estava presente. E por meu pai ser pastores, eu sempre estive na casa de Deus e sempre estive louvando. Eu sempre estive ministrando a palavra do Senhor. Eu sempre fiz isso, então isso também me motivou muito. E também o meu esposo, que atualmente, né, a gente começou isso namorando, né? Esse projeto de Deus foi quando ele começou a tocar guitarra, ele é guitarrista. Então eu falei assim: nossa, então chegou a hora. Porque Deus, ele colocou uma pessoa especial na minha vida para me incentivar. Então ele também foi meu incentivador. A minha irmã também, Patrícia, me incentivou muito, sempre acreditou nos meus sonhos. E meus familiares, meu tio Diogo, que também é cantor, que eu admiro muito, a minha avó, que se foi, né, que também incentivou muito. E eu fico muito feliz de ter pessoas ao meu lado que hoje me olham e vejam que Deus, ele realmente cumpre promessas. E você tá com um projeto, né, de louvor. Fala um pouquinho aí desse Sim. projeto do louvor. Volte a sonhar. Como que foi que surgiu, assim, que Deus te deu esse louvor? Foi um momento da tua vida muito difícil? Pode falar. Então, em 2024, surgiu audições lá no Rio de Janeiro. Eu sempre tive vontade de fazer parte de uma gravadora. Qual cantor que não quer isso, né? Sim. De você fazer parte de uma gravadora, de você gravar uma música, de você ter o seu próprio trabalho, né, divulgado nas plataformas digitais, porque hoje as plataformas digitais é o ministério, né, que a gente possa divulgar Jesus. Então eu vi essa necessidade e eu sempre pedi ao Senhor: Senhor, abre portas, Senhor, me ajuda. E foi na hora que a Graça Music, ela abriu essas audições no Rio de Janeiro. E foi quando eu me inscrevi. Eu me inscrevi para estar lá. E o engraçado disso tudo foi que eu achei que eu tinha me inscrito. Aham. É muito engraçada essa história. Eu achei que eu tinha me inscrito. Eu me inscrevi para entrar na Expo Cristã, dentro do evento. Sim. Mas eu não me inscrevi para cantar na gravadora. E eu cheguei lá achando que tava tudo certo. Aí eu cheguei lá, eu falei assim: oi, tudo bem? Meu nome é Sara Milene. Aí o pessoal com a pastinha na mão: seu nome não tá aqui não. Eu falei: meu Deus, Nossa. e agora? Eu vim lá de Macaé, aqui no Rio de Janeiro. Aí foi na hora que ela falou assim: o pastor Tiago, ele falou: o porquê que eu te daria a oportunidade de você louvar aqui hoje? Aí eu falei assim: nossa, tô tendo uma oportunidade aqui. E aí eu falei sobre a minha experiência com Deus, o quanto eu amava estar na casa de Deus, o quanto eu amava louvar.
Pedro, eu não consigo ficar sem louvar. Eu posso estar com a voz cansada, eu posso estar triste, cabisbaixa, passando por luto, mas eu não consigo parar de louvar. Eu falei, gente, eu preciso explorar isso. E eu falei com ele e ele falou assim, então você vai entrar e você vai cantar. E eu vi que era a mão de Deus que me levou pro Rio, me levou para cantar. E foi quando eu participei e eu fiquei entre os finalistas da gravadora. Foi quando eu gravei a canção Volte a Sonhar, do compositor João Suíço. Amém, e eu fico muito feliz por tudo que Deus ele fez. E entrar no estúdio pela primeira vez, ter essa experiência, foi ver a mão de Deus o tempo todo ali. E eu fico muito feliz, gente. A gente tá chegando a 178 mil visualizações no YouTube em 4 meses, 1000 inscritos no canal. Pra muita gente pode ser, mas é pouco, mas pra mim é um incentivo. Eu precisava dessa canção. Eu precisava voltar a sonhar. Eu precisava. E essa canção foi quando eu escolhi, quando o produtor Paulinho Amaral, ele falou, Sara, eu vou te enviar algumas canções. E essa canção foi aonde falou mais comigo. Porque eu estive nessa posição de desistir, de parar, de falar, será que é isso que Deus quer pra mim? Que Sim. Quando as coisas se atrasam, sabe? Quando parece que tudo tá difícil. E quando eu cantei essa canção, eu vi que Deus estava renovando minhas forças. Então é isso. A canção Volte a Sonhar é a minha oração hoje. E, assim, eu sei que chegar até onde você chegou não foi fácil. E tem muitos jovens hoje em dia que enfrentam o que a gente enfrentou um pouco, né? Sim. O que, na verdade, no caso, o que é ainda a minha realidade. Porque hoje em dia é difícil você conciliar trabalho, quem prega, quem tem esse ministério, né, fora, Sim. que precisa estar sempre, que tem agenda, que prega, que louva, precisa conciliar trabalho, às vezes, faculdade, quando a pessoa é jovem, né, que está estudando ainda, que precisa trabalhar, precisa ajudar a sua família, e que ao mesmo tempo ele tem uma agenda para poder cumprir de pregação ou de louvor. Eu sei que não é fácil. É verdade. E assim, o que você tem para poder falar para essa galera aí que tá... Porque assim, eu sei que às vezes dá aquela vontade de desistir, de falar, Senhor, eu não tô vendo ainda nada acontecer, parece que meu ministério tá parado, e a gente se sente assim meio que frustrado. O que você tem para poder falar para esse pessoal? Então, quando eu comecei o meu ministério, sabe quando você não se encaixa mais fazendo outra coisa senão adorar a Deus? E como eu cresci na igreja, fazendo tudo, observando tudo, eu sempre gostei de louvar, de estar na casa de Deus, de sempre ser aquele crente que faz tudo dentro da igreja, que mexe no som, que toca bateria, que prega, abre culto, que ora. Então você começa a descobrir que teu lugar é ali na casa de Deus. E recentemente eu tive que abrir mão do meu trabalho. Mas, Sara, você vai viver de quê? Essa é a pergunta, né? Sara, mas como que você abre mão do seu trabalho? Como que você abre mão do seu salário todo mês ali na tua conta? E eu vi a necessidade porque Deus ele queria que eu tivesse disponível para Ele. Então, várias vezes eu falei assim, meu Deus, mas qual vai ser a provisão? Como que eu vou largar algo que tá certo por algo que eu não sei o que eu vou fazer? E aí eu lembrei de Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que ainda te mostrarei. Deus ele não tinha falado, olha, é tal terra. Não, ele simplesmente foi e obedeceu. Sim. Então, eu sei que todas as vezes que nós abrimos mão de algo para Deus, Deus ele também vem com provisão sobre nossa vida. Amém. Então, você que está começando o seu ministério, você que está começando o teu chamado e tá vendo a necessidade de você estar disponível, eu não tô dizendo de você largar tudo, calma, mas de você estar sobre essa responsabilidade, sobre essa nuvem de glória, porque eu acredito muito naquilo que Deus ele pode fazer. Então eu abri mão e hoje
todos os dias eu vejo Deus provendo tudo. Amém. Provendo tudo. E é isso. Eu digo isso porque eu sei quanto é cansativo, né? Sim. E o quanto você, às vezes, se sente frustrado. Por quê? Porque parece que você não está vivendo ainda as promessas de Deus plenamente. E muitos jovens hoje, né? E falando um pouquinho mais da juventude hoje, Sim. a nossa juventude hoje, eu costumo falar, é uma juventude que tem muita sede, muita fome da presença de Deus. É verdade. Muita sede da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, uma juventude que tem perdido princípios. Né? Porque ela acha que para ela viver ao extraordinário, para ela poder viver as promessas de Deus, ela tem que estar nas redes sociais, ela tem que estar nos palcos, ela tem que estar nos palanques, ela tem que estar com a agenda cheia. Só que viver as promessas de Deus não é dessa forma, né? A gente vê muitos jovens hoje em dia vivendo de rede social, né? Muitos jovens aí, até mesmo pregadores mirins, que acaba viralizando na internet de certa forma, mas que de uma forma meio que, bom, na minha visão, meio que errada. Por quê? Porque você não precisa, para viver as promessas de Deus, tá ali e tal. É claro que depois que você está vivendo um certo momento, que você alcança ali de uma certa forma a fama e tal, é claro, né? uma visibilidade, é claro que tudo aquilo contribui também para que as promessas de Deus alcancem outras vidas. Mas tem muitos jovens hoje em dia parados esperando uma agenda, esperando um convite para pregar, esperando um convite para louvar, quando, se você olhar, o seu vizinho do lado da sua casa precisa de um louvor, precisa de uma palavra, e você está ali: Senhor, eu quero viver as tuas promessas, eu quero alcançar, eu quero chegar lá, a agenda está fechada. Mas você jovem que está me assistindo, você não precisa esperar agenda, você não precisa esperar um convite, né? Eu costumo dizer, vai e prega. Prega no teu bairro, prega na tua casa, prega para as pessoas que estão ao seu redor, que precisam de uma palavra. Começa a olhar e falar: Senhor, aonde eu posso fazer a diferença, e começar a viver as tuas promessas. Não espera, porque é claro que as promessas de Deus para a sua vida pode ser de algo grande, pode ser de ir para outras nações, mas não se esqueça de que a grande promessa que Deus deixou e a grande missão foi levar a palavra a toda criatura. Amém. E isso você pode fazer independente de convite, de agenda cheia ou não. E eu queria, Sara, fazer também uma outra pergunta para você. Qual foi a experiência com Deus que mais marcou o seu ministério, a sua vida? Então, a experiência que eu tive foi quando eu fechei a porta do meu quarto para falar com Deus. Quando eu passei por alguns problemas de ansiedade, foi quando eu queria realmente desistir. Mas não era porque Deus não estava se apresentando, é porque eu não estava entendendo o processo. Porque quando você tem uma promessa de Deus, mas você não aguenta o processo, você acaba saindo do foco. Porque a tua mente não está cauterizada, a tua vida espiritual ainda não está madura o suficiente para aguentar os baques, as guerras, as retaliações, que existem muitas palavras que você às vezes recebe. E eu tive essa experiência. Eu entrei no quarto e falei: Deus, se o Senhor tem uma promessa na minha vida, eu preciso que o Senhor se apresente e fale comigo. E foi quando eu sempre pego o papel e começo a escrever, leio a Bíblia, e aí Deus, ele sempre me incentiva através da palavra dele. E foi quando ele falou assim: aquele que começou a boa obra, aleluia, é fiel para terminar. E foi quando eu entendi que quando ele dá uma promessa, ele não desampara. Aleluia. Quando ele tá de frente daquilo que ele prometeu, ele cumpre. E foi quando ele falou assim: olha, eu vou na palavra, Sara, eu vou na minha palavra. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu sou Deus.
E foi quando eu me levantei. E eu falei assim, eu preciso acreditar. Eu preciso entender aquilo que Deus está falando. Eu preciso até mesmo, você que está assistindo, entender o silêncio de Deus. Porque às vezes a gente acha que o silêncio de Deus é porque Deus nos abandonou, é porque Deus não tem mais promessas na nossa vida. E eu ficava muito, mas Deus, por que Ele não me responde? Por que Ele não fala comigo? Por que Ele não se apresenta como Ele se apresentou para Moisés? A gente fica olhando a briga e falando assim, nossa, mas como que Deus falava assim? Ele se apresentava. E a Bíblia fala que nós faremos obras maiores do que Ele fez. Aleluia. Então, eu acredito que Deus, Ele não mudou. Quem mudou fomos nós. Então, a maior experiência foi essa, o secreto que eu tive com Deus. Foi onde eu apresentei minhas dores. Foi quando eu apresentei quem eu era, foi quando eu apresentei os meus erros, as minhas falhas, aquilo que eu precisava mudar, porque Deus, Ele não quer, eu quero que você apresente só a sua parte boa, só a perfeição. Não, Ele quer que você fale, Senhor, eu sou falha. Senhor, é aqui que eu tenho dificuldade. Porque tem muita gente que quer se chegar a Deus com perfeição. Quer se apresentar, Pedro. Eu só vou à igreja quando eu parar de fumar. Eu só vou à igreja quando eu parar de beber. Eu só vou passar para a igreja quando eu parar de ouvir aquela música que estourou na mídia. E às vezes a gente fica assim, nossa, mas é na casa de Deus. É o Espírito Santo que convence. E todos os dias o Espírito Santo nos convence de alguma coisa. Nunca, Pedro, que a gente vai estar 100%. A Bíblia fala que se a gente não falar que não tem pecado, a gente é mentiroso. Então eu precisava entender, abrir mão disso, sabe? De entender, falar, Senhor, a Sara falha aqui. A Sara precisa amadurecer aqui. A Sara é teimosa nessa parte. A Sara precisa... às vezes eu ficava assim, nossa, mas fulano de tal falou aquilo. Aí Deus falou assim, e o que eu acho de você? Não importa. E aí eu fui começando a fazer isso aqui, ó, para as pessoas e ouvir somente a Deus. Então essa foi minha maior experiência, conhecer Ele verdadeiramente. Eu tô aqui só recebendo, porque Deus também tá falando comigo aqui. Agora, um ponto que Sara tocou, que é muito importante, é que as pessoas realmente hoje em dia falam, eu vou pra igreja quando eu parar de fumar, eu vou pra igreja quando eu parar de beber, quando eu conseguir largar isso, só que sozinho a gente nunca vai conseguir. Verdade. A gente só consegue com a ajuda do Espírito Santo, como você falou. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. É verdade. Então, não espera parar de fumar, parar de beber para ir. A palavra de Deus, e que acho que o Espírito Santo de Deus querendo falar com alguém neste momento só corra para os braços de Deus. Vai para a igreja, a mais próxima da tua casa que tiver. Porque o que Deus quer não é que você já chegue lá limpo, porque senão nem precisaria você ir. O que Deus quer é que você chegue mesmo com todas as suas falhas, os seus pecados, para que Ele possa te moldar, te limpar, te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso aí. E quando Deus ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Então ele está falando assim, todos. Esse todos ele está falando aquele que está viciado, aquele que está em depressão, aquele que está passando por ansiedade, aquele também que às vezes, será que Deus existe? Será? É esse mesmo que Deus quer. Ele ama, gente. Isso aí. Eu posso te falar uma coisa, Deus ele ama pegar esse tipo de problema e resolver, sabe? E ele é especialista em mudar a história, especialista em mudar a mente, especialista em fazer com que a pessoa venha confiar em Deus. E a gente pode observar que no ministério de Jesus, o tempo todo ele lida com pecadores. O tempo todo ele lida com pessoas que o tempo todo estão ali, ó, questionando. A multidão está ali vendo milagres, está vendo sinais, mas está dizendo, gente, quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que expulsa demônios e o demônio sai? Quem é esse? E até mesmo Jesus, ele recebeu palavras no ministério dele, ele recebeu afrontas, ele recebeu perseguições. Então, se ele passou por isso, mas eu tenho uma palavra para você, tem uma palavra, Pedro.
Ele está dizendo, aquele que está em Cristo Jesus, ele consegue todas as coisas. Amém, aleluia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ano, porque eu venci e você também pode vencer. Amém. É isso. É forte essa palavra. É forte. Como Deus está falando aqui, gente. Deus está falando poderosamente. Eu lembrei da mulher samaritana, né? Forte. Lá em João capítulo 4, Jesus era necessário passar por Samaria. Jesus foi ali por causa de uma alma. Jesus foi lá, ficou esperando ela chegar. E aí, aquela mulher aparece ali com vários problemas, com vários pecados. Uau. Ela tinha 5 maridos, que é o que Jesus vai revelar sobre a vida dela. O que ela tinha ainda não era dela. Mas Jesus foi ali por causa daquela alma. Jesus não esperou aquela mulher se consertar, largar os 5 maridos. Não, Jesus foi até ela do jeito que ela estava. Forte. Então, Jesus, ele quer que você venha do jeito que você tá, para que ele possa te limpar. É verdade. E, continuando aqui nas perguntas, eu queria também, Sara, saber o que você acha de uma liderança saudável e de uma liderança tóxica. Qual que é a diferença, na verdade, né? De uma liderança saudável para uma liderança tóxica. Então, uma liderança saudável é aquela que reconhece o teu chamado. Porque eu vejo até mesmo o meu ministério. Eu tenho muitos convites, ok? Mas o meu pastor, o meu pai, que é meu pai, ele me incentiva. A melhor coisa é a gente aprender a andar em obediência, a obedecer a sua liderança, obedecer ao teu pastor, obedecer a palavra de Deus, né? Todos os dias aprendendo a ser um cristão melhor. E essa liderança saudável, ela fez com que o meu ministério avançasse. Porque você imagina se meu pastor, que é meu pai, ele falasse assim, não, você não vai cantar nas igrejas, você não vai pregar, você não vai fazer isso, não. E o tempo todo ele dizia pra mim, Sara, vai, Deus abençoe. É interessante você falar isso, Sara, porque hoje tem muitos pastores que prendem os próprios obreiros. Sim. Por causa de ciúme, né? É verdade. E eu tenho algumas experiências sobre isso com alguns colegas, né? Que comentam comigo, poxa, eu fui pregar na igreja, fulano de tal, e o meu pastor me proibiu de eu sair, porque lá fluiu. Falou, gente, mas quando a gente tem certeza da nossa casa, a gente tem certeza, eu falo casa, igreja, que a gente se sente bem, eu posso ir em várias igrejas, a minha igreja é pequena, você já foi lá, né? Uhum. Recentemente no Louvorzão, a minha igreja é pequena, mas é ali aonde Deus ele me forjou. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que ali é meu ministério. Eu posso visitar qualquer lugar, qualquer altar. As pessoas podem ver Deus em mim, mas eu, como levita também, eu preciso entender Sim. o meu lugar, a minha posição, obediência ao meu pastor. Então, isso vai fazer com que a tua liderança também fique tranquilo, sabe? De você ir pregar, mas não quer dizer que você vai ficar ali naquele ministério que você vai congregar. Então, tem muita liderança tóxica que Sim. impede que teu chamado possa acontecer, que somente às vezes quer que você faça dentro da igreja, o tempo todo dentro da igreja. Mas eu acho que você precisa ser uma igreja unida. Uhum. A casa do Senhor não é uma casa onde Deus vai te dizer, olha, a placa tal vai subir. Somente a placa do Verde Mares, glória a Deus. Vai subir a fortaleza de Deus, que é a minha igreja, não. Mas não, Deus ele fala, nós somos um povo só e precisamos andar unidos. Meu pai, que é o meu pastor, ele me acompanha nas minhas agendas. Tem vezes que ele faz até surpresa, ele fala, não vou não, filha, Deus abençoe. E do nada ele tá chegando lá com a caravana e eu olho lá pra igreja e falo, nossa, como é bom. Ele tá lá dando glória a Deus, ele tá lá incentivando. Até mesmo a minha música, o meu pai tá ali o tempo todo, compartilhando o tempo todo. Eu falo assim, caramba, eu tenho minha família comigo, eu tenho meu pastor. Eu tenho uma liderança boa, onde eu posso olhar e dizer, eu tô bem, Deus ele faz tudo perfeito. Amém. Eu já tive, né, experiências de igrejas que eu fui que
às vezes faz até proposta, né, Sara? Falando, Isso foi vem bom. pra cá, fica com a Eu vou até gente. beber uma água. Mas como você falou, quando a gente tem certeza, né, da onde a gente veio, a gente Sim. não abandona a nossa casa. É verdade. Quando a gente tem certeza do nosso ministério, da nossa raiz, né? E eu acho que hoje em dia a gente precisa valorizar mais os nossos pastores, É verdade. que são os nossos pais também na fé, né? A gente precisa valorizar. É verdade. Porque hoje em dia eu vejo as pessoas saindo da igreja, mudando de igreja muito fácil, sabe? Muito fácil. Tá numa igreja hoje aqui, amanhã tá em outra, aí vê um erro ali, não gostei porque tem isso de errado. E sai procurando igrejas perfeitas. E ela não consegue firmar uma raiz e formar uma família. Porque a igreja é uma família, a igreja é o corpo de Deus, né? É verdade. E aí, isso tem acontecido, né, em muitos lugares eu vejo muito isso acontecer. E também pastores, né, que sem direcionamento de Deus, acaba chamando a pessoa, pescando, né, como a gente fala, com o anzol pescando no aquário do que não é dele, né? Sim, sim. Eu amo muito todas as igrejas que eu vou, né, onde Deus ele também fez com que meu ministério também fosse chamado desde o início. Eu fico muito feliz de sempre voltar nas igrejas que eu ministrei em 2017, 18, 19 até hoje. Eu fico muito feliz de voltar nessas igrejas, mas eu já ouvi muita gente dizendo pra mim, Sara, você precisa estar numa igreja onde você tem um destaque. E eu ficava assim, observando. Claro que se você for numa igreja onde tem uma divulgação, aonde tem que você pode ir nas filiais, que você pode ir naqueles altares maiores, claro que teu ministério vai elevar muito rápido. Porém, eu vejo que, na minha visão, tudo que Deus está fazendo, está me fazendo na minha igreja. Então eu não posso simplesmente, agora que Deus está me honrando, agora que Deus está fazendo com que as pessoas possam te chamar, as agendas chegarem, os convites começarem a vir, e eu abandonar o lugar que é a minha raiz. Eu sempre falo nas minhas pregações, eu preciso fazer crescer a igreja que um dia me recebeu pequena. Eu preciso fazer. Isso é forte. Porque não adianta, eu vou numa igreja já estruturada. A igreja está estruturada, mas e você? Você pode mudar a tua igreja, você pode fazer crescer, você pode fazer com que aquele ambiente seja profético para outras pessoas que estão começando agora. Sim. E eu sempre disse, não, gente, eu tô bem onde que eu tô. Sara, mas lá vai ser muito bom. Lá você vai, a palavra estourar. E eu falei, gente, o que eu quero é estar no propósito de Deus. Se um dia chegar no momento de, claro, Deus ele fazer com que o sucesso venha, né? A vitória venha, para que as pessoas possam chegar e louvar a tua música, os convites maiores chegarem, ok, mas eu vou estar permanecendo aonde Deus me forjou. E eu lembro, sabe de quem? De Davi. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro de Davi, porque Davi estava no anonimato. Sim. Davi não precisou estar lá junto com os irmãos na batalha, junto com Saul, para ser reconhecido. Ele foi reconhecido. Samuel nem conhecia ele. Quem conhecia foi Deus. Quem conheceu o profundo da adoração de Davi foi Deus. Sim. E Deus ele fez com que ele fosse honrado. E Samuel ele foi usado por Deus para que pudesse ser ungido a rei e pudesse sentar ali à mesa e ser exaltado. Então tudo isso foi um incentivo de Deus para que isso pudesse acontecer. Amém. Para a gente poder já entrar no louvor, eu queria saber, Sara, porque assim, hoje em dia a gente tem muitos levitas, né, de diferentes, como que fala? Ritmos, né? Sim. Muitas pessoas que têm... porque o que é ser levita hoje, né? Que tem pessoas que são levitas, tem pessoas que louvam, tem pessoas que cantam, que são cantores.
né? Porque o levita, ele tem a responsabilidade, que a gente vai ver na Bíblia, de levar a adoração, né? De trazer aquela atmosfera de adoração. E como que você se sente quando você está louvando? O que diferencia o altar do palco? Então, no caso, quem tem intimidade com Deus, não olha palco, não vê um palco ali, vê o momento o tempo todo como um culto. Recentemente eu estive cantando em um palco, só que até algumas pessoas disseram pra mim: Sara, eu não consegui olhar ali e ver um palco, eu consegui ver um altar, porque eu não fiquei, sabe, aquele robô, sabe? Eu vou cantar, vou fazer aquele show acontecer, e não vou entregar, não vou ministrar, não vou profetizar. E eu não conseguia ver isso. Então, todas as vezes que nós estamos diante do Senhor, aquilo que você tem dentro de você exala. É automático de você dizer oi e a pessoa sentir a glória de Deus. Então, essa glória não deixa com que você venha ficar confortável. Você precisa expor aquilo que tem dentro de você. Então, ultimamente, Deus ele tem me usado muito para abraçar as vidas, de ir lá e ministrar um louvor, de falar algo da parte de Deus. Antigamente eu só louvava, mas por causa da profundidade que eu estou tendo em Deus, eu vejo fluir de Deus nisso. Eu vejo que quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu faço propósito, quanto mais Deus ele eleva o nível. Ele eleva o nível, a palavra flui, o ministério flui, o louvor flui, e você olha para essa pessoa e você vê, aquela ali tem Deus, aquele homem ali carrega Deus, ali tem a presença do Senhor. Então é automático aquilo que você tem, você consegue transmitir no lugar que você sem quebrar princípios, sem fazer com que você possa exalar o primeiro amor, você levar as pessoas ao arrependimento, você fazer com que a pessoa adore até que a glória venha. Aleluia. Então a gente precisa disso. Não é aquilo que as pessoas querem ouvir. Não é aquilo que a igreja, eu vou cantar essa música aqui porque tá em alta agora e as pessoas vão cantar. Eu digo, não, é aquilo que eu tô vivendo. E em todas as igrejas que eu vou, eu canto boa obra, porque é aquilo que Deus falou no oculto pra mim. Aquele que começou a boa obra é fiel pra terminar. E todas as vezes que eu canto essa canção, eu vejo a mão de Deus se movimentando, porque é aquilo que eu tô vivendo. Quantas vezes homens me prometeram coisas, pessoas me falaram, olha Sara, pode deixar, tamo junto. E às vezes por falta de maturidade você fala, nossa, eu vou chegar, eu vou conseguir. Mas é você e Deus. Quando você tem, você chega em qualquer lugar. Eu vou dizer uma frase aqui de assembleando, né? As portas se abrem quando você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vem até você. Então Aleluia. É isso que Deus está fazendo sobre a minha vida, é isso que Deus pode fazer também sobre a tua vida. Você que está começando agora, tenha o temor em Deus, faça com que os teus louvores venham trazer as pessoas ao arrependimento, uma oração, ao choro, ao derramar, a conversão mesmo de coração, e Deus ele faz infinitamente mais acontecer. Aleluia. Vamos louvar? Vamos. Vamos adorar a Deus e depois a gente faz uma oração, né? Pra gente poder estar finalizando. E você vai louvar o Volte a Sonhar? Isso, Volte a Sonhar. Vamos à capela mesmo, né? Vamos lá. Como eu disse, essa canção é uma canção a qual Deus ministrou no meu coração. Foi quando eu escolhi ela. E eu precisava acreditar em Deus. E quantas pessoas não acreditam nos seus sonhos? Quantas pessoas não acreditam em seus projetos? E Deus, ele te convida a voltar a sonhar. Eu quero dizer que teu sonho não morreu, que o Senhor, ele segura nas tuas mãos nessa noite. Olhe, filho, quem você se tornou. Alguém que não acredita em sonhos. Olhe pra você. O que aconteceu? Aleluia. Lembra-se de quando contava pra mim sobre seus sonhos que não tinham fim, só eu e você.
mas você me deixou. E sonho em poder te encontrar e te abraçar. Estou te esperando, mas você me deixou. Olhe quem se tornou, parou de acreditar em mim. E filho, volte a sonhar. Aleluia, Jesus. O seu sonho não morreu. Eu seguro em suas mãos. O seu vazio eu vou preencher. Filho, volte a sonhar. Aleluia, O seu Jesus. sonho não morreu. Eu seguro em suas mãos. O seu vazio eu vou preencher de mim. Aleluia, Amém. Jesus. Eu creio que todo vazio será preenchido no Senhor. É só confiar nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Para a gente poder entrar na oração, né? A gente já está indo para o final do programa. Eu só quero deixar uma palavra que está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 11, que diz assim. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofrá, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque, depressar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Né? Eu acho essa palavra de Gideão uma palavra muito forte, porque o cenário que o povo estava vivendo naquela época era um cenário de escassez, porque o povo havia pecado, o povo havia entrado ali na iniquidade, na idolatria, e Deus permitiu entregar o povo nas mãos dos midianitas. Então o povo ficou um tempo nas mãos dos midianitas, e tudo aquilo a qual eles plantavam, tudo aquilo a qual eles tinham gados, os midianitas vinham e pegavam. Então, se eles plantavam o trigo, quando chegava no tempo da colheita, os midianitas vinham e pegavam. Gideão, olhando aquela situação, ele não vai se conformar. E ali ele vai arrumar uma estratégia para conseguir guardar, preservar aquilo a qual eles tinham. Então, Gideão, ele não vai se conformar. E o que Deus ele nos fala com essa palavra é que nós precisamos ser como Gideão. Não nos conformar com aquilo que está acontecendo na atualidade, não nos conformar com o ciclo de pecado, não nos conformar com o ambiente a qual nós estamos vivendo, mas fazer algo e falar: Senhor, eu quero mudar essa situação, eu quero mudar esta geração, eu quero mudar este povo, assim como Gideão fez. E Gideão, ele vai ali ter toda uma estratégia. Ele vai malhar trigo no lugar onde não se malhava trigo, se malhava uva. Então ele vai para lá para poder tentar esconder. Mas ele decidiu fazer algo diferente para poder mudar a situação daquele povo. E talvez você seja como Gideão. E Deus está falando: se põe de pé, decida fazer diferente, decida buscar, devida ser um jovem diferente nesta geração, para poder trazer a transformação, a restauração de vidas. Porque aquele povo estava preso, estava cativo, mas através de Gideão, Deus ele libertou aquele povo. Amém? Amém. É essa palavra que eu deixo. Sara, deixa aí suas redes sociais. Então, a minha rede social é o Instagram, Sara Milene, @Sara Milene, e também o YouTube. Se inscreva no meu canal, vai estar lá a canção Volte a Sonhar. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a tua família, que também ajuda também o nosso ministério. E também nos segue na rede social, porque eu creio que em breve teremos vídeos também incentivando, louvando o nome do Senhor, e você vai ser edificado em nome de Jesus. Pedro, foi uma honra estar Amém. aqui A honra foi, nessa o prazer noite, foi todo meu. nesse podcast Voz para Gerações. E eu creio que é só o início de tudo que Deus vai fazer sobre a tua vida, Amém. sobre esse projeto, tudo que Ele vai fazer sobre o teu ministério. Então Deus abençoe. Amém. Muito Graças feliz, a Deus. gente. Obrigada por acompanhar.
E é isso. Amém. Amém. Você que acompanhou até aqui, eu quero agradecer. Eu tenho certeza que através desse programa Deus ele vai alcançar muitas vidas. Você que está assistindo aí pelo YouTube, pode me seguir lá nas redes sociais também, @PedroReisOficial, com 2 L no final. Você que está assistindo aí pela primeira vez, se inscreve, deixa essa força aí, ajuda a gente, porque eu tenho certeza que através desse programa Deus ele vai mudar vidas através da palavra. No próximo programa nós vamos estar aqui com mais pessoas para poder falar sobre a palavra de Deus. Eu estou aí agendando vários pregadores, pessoas que gostam da palavra de Deus. Eu sei que gosta de debate bíblico, de conversar sobre a Bíblia, vai ser muito legal. E eu não poderia deixar aqui de agradecer ao Estúdio JA por essa oportunidade. Tudo isso aqui, o estúdio, todos os equipamentos, né, do Estúdio JA, que me proporcionou estar aqui. Então eu vou deixar as redes sociais também deles, porque eles também alugam o estúdio para poder fazer o programa, o podcast. Então eu vou deixar as redes sociais deles aqui para você também seguir. Você que estiver interessado, quer fazer um podcast, quer iniciar um projeto também, entre em contato com eles para poder se informar. Eu vou estar deixando também aqui o link eu já estou agora fazendo o merchan, né? O anúncio, o comercial. Eu vou também estar deixando aqui o link da rede social da nutricionista Amanda Gonçalves, que é uma das pessoas que está apoiando este projeto também. Eu sou cliente dela e, gente, é um atendimento, assim, impecável. Ela atende vocês de uma forma agradável. Você que está precisando mudar de vida, que às vezes você está aí sentado na sua casa e fala, eu quero mudar minha alimentação, eu quero ter uma saúde melhor, mas você ainda não se decidiu. Então talvez agora seja a oportunidade. Entre em contato com a nutricionista Amanda Gonçalves, tá? Porque ela é uma profissional muito boa, de qualidade. Tenho certeza que ela vai acrescentar muito na sua vida, na sua saúde. E também eu quero estar falando aqui também um pouquinho sobre o Higieniza Mais, que é uma empresa de estofados. Eles fazem higienização de estofados, seja de carro, de sofá, de mobílias. Então, vou deixar também o link aqui. Você que está precisando daquela limpeza, você que está precisando fazer uma limpeza, né, no seu sofá, no seu carro, entre em contato com ele. Eu vou deixar o @ dele, vou deixar o telefone dele aqui para você poder estar entrando em contato, tá bom? E é isso. Eu quero encerrar esse programa só fazendo agora uma oração e aí a gente encerra. Eu tenho certeza que você já foi edificado, já recebeu o louvor, mas vamos só estar fazendo uma oração para a gente poder encerrar de forma mais que abençoada esse programa, amém? Senhor, queremos te agradecer, ó Pai. Quero te agradecer pela vida da levita Sara, do seu esposo. Quero te agradecer, ó Pai, por esse estúdio. Que o Senhor possa continuar abençoando, ó Pai, cada um deles. Ó Pai, seja com a Sara nos seus projetos, Senhor. Seja com ela na família, ó Pai, para que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades da área dela. Ó Pai, quero te pedir por cada um a qual está acompanhando este programa, a qual está, Senhor, neste momento de oração. Ó Pai, para que o Senhor possa estar entrando dentro do lar, da casa, está trazendo a paz, o conforto, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, para que o Senhor possa transformar esta vida, para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa salvar, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste programa, chegamos ao final do podcast Voz para Gerações. Eu te espero aqui na quarta-feira que vem. Você que está assistindo pela primeira vez, o episódio vai ao ar toda quarta-feira, tá bom? Toda quarta-feira, ali por volta do horário do almoço, a gente posta este programa. Amém? Então que Deus abençoe e até a próxima.